Olá, tudo bem? Como é que vai você? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre dicas para que você possa vencer o medo de falar em público. Se você alguma vez sentiu uma ansiedade antes de expor suas ideias diante de um grupo, você não está sozinho. Pesquisas realizadas em vários países do mundo têm demonstrado que mais de 80% das pessoas têm receio de falar em público. E olha só, não dá mais para continuar assim, porque cada vez mais as habilidades de comunicação são imperativas para o crescimento na carreira. Então, fique comigo, hoje nós temos 4 dicas para que você possa vencer esse temor de falar em público. Dica número 1. Respire fundo. A primeira dica simplesmente é respirar fundo. Quantas vezes a gente está tão ansioso, está tão afobado, que até esquece de respirar, não é? Então, essa primeira dica é simplesmente trabalhar com a respiração. Você vai inspirar pelo nariz e lentamente expirar pela boca. À medida que você vai inspirando e expirando, você vai sentindo que fica com uma paz maior. Consegue assim serenar sua mente, enquanto também distribui o oxigênio que o corpo tanto precisa. Dica número 2. Conheça seu conteúdo. O próximo tópico que eu quero falar é sobre a importância de você dominar o conteúdo. O conteúdo, na verdade, é o produto de sua apresentação. E você tem que estar por dentro, não apenas daqueles tópicos centrais que estão ali na apresentação, mas aquele universo de informações, de conhecimento em que aquela apresentação está inserida. Às vezes um erro de executivos é que delega a apresentação para algum assistente e não reserva um tempo suficiente para descer em profundidade em conhecimento em relação àquele tema que está sendo apresentado. E a gente não pode cair nesse erro, porque o domínio do assunto tanto lhe dá uma confiança muito maior, como também lhe dá uma condição de você lidar com imprevistos, responder a perguntas, enfim. Então, assim, antes da apresentação, revisar rapidamente os tópicos, não cair na tentação de colocar o conteúdo em um teleprompter, porque isso pode ser pior. Imagine, você vai fazer uma palestra e coloca todo o conteúdo da palestra em um teleprompter, de repente aquele equipamento dá problema, né? Então isso não é aconselhável. Ler também, acho que hoje, né, a gente lê páginas e páginas e páginas de conteúdo num evento para fazer um discurso, não é a melhor maneira, né? A não ser que seja um evento muito formal. Mas, no geral, as pessoas preferem até uma abordagem mais simples, mais coloquial, do que páginas e páginas que foi meticulosamente escritas, né, para poder você abordar aquele momento, aquele conteúdo. A outra questão que eu queria abordar com você é o seguinte: alguns executivos têm uma preocupação grande de esquecer a fala, de esquecer o que eles vão falar. E aí pergunto, o que eu faço? Se chegar na hora o homo, né, o branco total, o que é que eu vou fazer? E tem uma técnica simples que você pode acionar para eventualmente lidar com o esquecimento, que é comum, né? Todos nós, em determinados momentos, quando estamos falando numa apresentação, uma palestra, enfim, né, em um vídeo, né, a gente pode esquecer. E aí o que você deve acionar em termos de técnica é uma frase que diz assim: mas o que eu queria falar mesmo? Gente, isso funciona. Porque essa frase, mas o que eu queria falar mesmo, você pode incorporar, alocar qualquer assunto até a pessoa se recompor, digamos assim, e lembrar o que estava falando. Então, eu estou aqui nesse ambiente do escritório, eu estou gravando um vídeo. Se eu estivesse fazendo uma palestra aqui, em determinado momento, eu estivesse esquecendo o que é que eu tinha a falar, digamos que fosse um encontro de comunicação, eu poderia tanto dizer assim, mas o que eu queria falar mesmo é que é importante que a gente esteja juntos aqui nesses momentos. A habilidade de comunicação é algo muito importante hoje para a vida social, para a carreira das pessoas. E essas habilidades são habilidades que podem ser desenvolvidas. Ou eu poderia simplesmente olhar uma situação no ambiente e comentar, dizer, por exemplo, o que eu queria falar mesmo é que está bem frio aqui com esse ar-condicionado. Sei lá,
ou poderia falar alguma coisa das pessoas que estivessem comigo no momento, enfim, né? Então, a frase. Mas o que eu queria falar mesmo é, na minha visão, um coringa que você pode tirar da cartola e usar em várias situações, quando eventualmente você pode esquecer o que vai falar na sequência. E a outra questão que eu também queria falar com vocês, que às vezes se preocupam, né, com essa questão do fluxo de ideias, é: e quando vem o espaço em branco? E quando vem a pausa? E tem pessoas que acham que a pausa enfraquece o discurso, enfraquece a palestra. Mas muitas vezes é o contrário. Quando você está num fluxo de ideias e você dá um espaço em branco, como eu costumo dizer, uma breve pausa, normalmente as pessoas ficam com expectativa sobre o que você vai falar na sequência. Então não tenha medo, não preencha esses espaços em branco com muletas tipo né, viu, não, deixa o espaço vazio e continua no seu fluxo. Isso, ao invés de enfraquecer a sua fala, pelo contrário, pode até fortalecer o seu discurso. Dica número 3. Pratique diariamente. A terceira dica tem a ver com a prática sistemática. Você tem que estar praticando sempre para desenvolver suas habilidades de falar em público. Não só na hora que vai fazer uma entrevista, na hora que vai dar uma palestra, mas sempre que possível estar exercitando. Quer ver, uma das questões é sempre que você estiver em uma reunião social ou profissional, sempre que possível, aproveite a oportunidade de falar em público. Reunião de condomínio, seja o primeiro a trazer uma contribuição, uma questão, a fazer uma colocação. Nunca desperdice essa oportunidade de falar em público. E fora esses momentos em que você está com outras pessoas, também você tem como exercitar. Por exemplo, hoje o smartphone, né? Todo smartphone tem uma câmera de vídeo. Grave vídeos, examine sua performance, verifique o que você pode fazer para melhorar, em que pontos você tem fragilidades, que pontos que representam oportunidades de melhoria. Incorpore à sua vida essas habilidades de comunicação, a importância de desenvolver técnicas para exercitar essas estratégias de falar em público, porque não tem jeito, cada vez mais, né, são habilidades que serão demandadas. A gente hoje vive em torno de uma bolha, grande bolha de mídia, então quando não estamos com outras pessoas, né, presencialmente, estamos com outras pessoas em contatos virtuais, então as habilidades de comunicação estão na ordem do dia. De fato, as pesquisas têm demonstrado quanto as empresas estão valorizando cada vez mais as habilidades de comunicação verbal e, infelizmente, muitas pessoas estão tendo algumas dificuldades de avanço na carreira por não dominar essas técnicas. Então, nunca hesite em aproveitar as oportunidades e praticar para que você possa aprimorar essas suas habilidades. A questão também dos exercícios de dicção são muito importantes. Tem um exercício muito simples, por exemplo, que é cerrar os dentes. Você pode cerrar os dentes e ler o texto com os dentes cerrados, ou inclusive colocar uma caneta entre os dentes. Engraçado, quando eu estou dando o curso e falo dessa técnica, sempre tem alguém que está sentado na plateia que pega a caneta e bota entre os dentes para poder exercitar. Isso é fantástico, porque sem dúvida é algo que eu não quero fazer diante de uma plateia ou diante de um público, mas sempre tem alguém que na mesma hora que eu estou comentando a respeito dessa técnica, pega a caneta e cerra, coloca entre os dentes. Mas em casa você pode, né, cerrar os dentes ou botar uma caneta entre os dentes e ler um texto. Isso vai fazer com que você articule melhor as palavras. Então, assim, dedicar, né, um tempo para desenvolver habilidades de comunicação é um investimento que super vale a pena. Isso vai te dar, né, uma condição de ter uma confiança muito maior e, ao mesmo tempo, melhorar também a forma como você entrega as informações. Dica número 4. Aceite os erros. A quarta dica que eu trago é que você aceite numa boa os seus erros. Todos nós erramos o tempo todo. E errar
termina que ajuda você a se conectar melhor com as outras pessoas. Quando você erra, na verdade, você está mostrando que você é falível, que você é humano e que as pessoas que estão ali com você também têm o direito de errar. Então, aceite o erro, né? Verifique em que você errou. É um problema que você está precisando, por exemplo, desenvolver uma melhor articulação, você precisa fazer exercício de dicção, você precisa melhorar o seu domínio de conteúdo. Aprenda com os seus erros, mas não se desespere diante dos erros, porque errar, tudo bem, todos nós erramos, e frequentemente, quando você mostra que você não é perfeito, você consegue se conectar com o seu público de uma forma mais tranquila, mais genuína, mais autêntica. Então, são essas as dicas de comunicação que eu trouxe hoje para que você possa eliminar o seu medo, mesmo que seja inicialmente, parcialmente, de se expor a situações em que você precisa falar em público. Então eu peço que vocês assinem aqui nesse canal e eu volto em breve com outros pontos para a gente discutir a respeito do desenvolvimento de suas habilidades de comunicação. Fique comigo. Um abraço e até a próxima.